Veja que nesta reação, a prata, inicialmente número de oxidação mais 1, termina com o número de oxidação 0. Isso é uma redução. Ela reduz o número de oxidação. O alumínio aumenta o número de oxidação. Então, o alumínio oxidou e a prata reduziu. Muito bem, vamos lá agora ver como representar esses processos. Lembrando que o alumínio que oxidou é o agente redutor, a prata que reduziu é o agente oxidante. É sempre invertida a ideia. Como é que se escreve a semi-reação de oxidação? O alumínio, que começa em alumínio 0, ele termina com alumínio 3+. Ele termina dentro de uma substância iônica, onde ele é o cátion, e um cátion de carga 3+. Eu represento a L3+, porque de fato ele aparece como cátion Al3+. Veja que ele não aparece dentro de um ânion, que é uma outra situação que pode ocorrer com ele. Cada alumínio, para ficar alumínio 3+, tem que dar 3 elétrons. Por isso que é assim que se escreve a semi-reação de oxidação. Agora, como fica a semi-reação de redução? A prata, inicialmente prata mais 1, ela tem que receber um elétron para virar prata 0. Ela vai de prata mais 1 para prata 0. Quando um metal está na sua forma de substância simples, o NOx dele é 0. Nós dizemos que ele está na forma metálica. Veja que a prata, inicialmente, está dentro de uma substância composta, e veja que essa é uma substância iônica, é o sulfeto de prata, é um sal. Por ser iônica, eu separo o Ag do S. Se fosse molecular, como a água, não dá para eu, por exemplo, representar, eu vou representar o H sozinho. Não, o H não existe sozinho na água. Ele só existe ligado com o oxigênio. Então, Ag2S, quando eu vou representar esse cara, eu tenho que representar o Ag como Ag+. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque a prata está na forma catiônica. Muito bem. Ag+, mais elétron dá Ag0. Então está balanceado, porque cada prata recebe só um elétron para virar prata 0. É importante que você perceba que se você quiser obter a equação global desse processo, você deve multiplicar a semi-reação de redução por 3 para igualar as quantidades de elétrons dadas e recebidas. Para igualar as quantidades de elétrons dados e recebidos. E aí, quando você faz a soma das semi-reações, fica Al0 mais Ag+, que dá Al3+, mais Ag0. Como que fica o potencial dessa reação? Isso é uma outra situação, né? Potencial é uma outra coisa. O potencial, você tem que, então, localizar o potencial de oxidação da semi-reação de oxidação. Você vai na tabela de potenciais, vai achar um valor. Aí você vai na tabela de potenciais, tá? E vai achar o valor da semi-reação de redução. Quando você vai buscar na tabela de potenciais o potencial de oxidação da reação de oxidação, você vai encontrar ele no formato de redução, porque as tabelas de potenciais trazem todo mundo no formato da redução, no sentido da redução. Então você deverá procurar
a semi-reação Al 3 mais 3 elétrons, dando Al0. Por quê? Porque não existe nenhuma tabela que traz as reações no sentido da oxidação. Então, quando você quer o potencial de oxidação de uma reação de oxidação, você pensa no inverso. O que é o inverso dessa oxidação? Seria o Al3 mais 3 elétrons virando Al0. Aí você vai nisso, com isso na cabeça, você vai para a tabela de potenciais e lá você vai pegar o potencial de redução dessa reação inversa. Se você inverter o sinal dele, você terá o potencial de oxidação da reação desejada. Já a semi-reação de redução já está no formato da redução, basta ir na tabela e pegar o potencial de redução dela. Aí você soma o potencial de oxidação da semi-reação de oxidação com o potencial de redução da semi-reação de redução. E quando você fizer isso, você terá o potencial da reação.